mas já mostrou, assim, pro nível que se pratica no futebol brasileiro, se o nível do Samuel Lino for esse, a média de atuações for o que a gente viu ontem, cara, pra desequilibrar mesmo. Mas eu acho que o Samuel Lino, de repente, chega com um status aí de poder ser o melhor jogador do futebol brasileiro, assim, de uma maneira até que tranquila. Eu acho uma opinião aqui, ó, complicado de segurar o Samuel Lino no 1 contra 1 aqui no Brasil. É que os marcadores geralmente tentam fechar o pé dominante de jogadores habilidosos como ele. Esse Samuel Lino aí entrou no Flamengo bem para um caralho, né? Bem para um caralho. Criou 2 oportunidades, fez um gol anulado no final ali, entrou muito, muito bem no jogo. Chama o Samu, saiu lá de Madrid pra jogar no Urubu. Fala comigo, seus mitos, nação! O Samuel Lino simplesmente chocou as mídias rivais que foram à loucura com ele. Eu falo pra vocês, hein? Ele chegou também a me surpreender. Eu sabia que ele sobraria no futebol brasileiro, mas olha, foi muito maior do que eu tava imaginando. E com certeza o que ele vai agregar a esse elenco do Flamengo é uma coisa absurda, nação. Fica comigo até o final, ok? Os créditos do canal para deixar o vídeo mais dinâmico. Eu vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Uma outra coisa aqui, tá bom, mitos? No final do vídeo eu quero falar algo sobre essa questão de Flamengo e Atlético Mineiro e pedir a ajuda de vocês. Porque eu vejo que parte da mídia aí tá querendo colocar crise no Flamengo. Pô, tão de brincadeira. Poupamos o time, enfim. Eu vou conversar com vocês, mas no final do vídeo fica comigo até o final, ok? Bora pro conteúdo. Tem muito jogador no banco do Atlético aí que tende a virar titular. Esse Samuel Lino aí entrou no Flamengo bem para um caralho, né? Bem para um caralho. Criou 2 oportunidades, fez um gol anulado no final ali, entrou muito, muito bem no jogo. O Wallace é aquele jogador que a gente gosta no nosso time e odeia no time adversário. A gente gosta no nosso time, mas odeia no time adversário. Ô, Rico, o Galo se classificou? Nem fudendo, né? Porque por melhor que seja a condição de jogar dentro de casa, contra um time que está declaradamente focando no Campeonato Brasileiro, que na verdade eu nem entendo muito bem por que o Flamengo tá tão louco em ganhar o Campeonato Brasileiro, mas ok, cada clube escolhe a sua prioridade. Eu não, sei lá, eu gosto das Copas, eu gosto mais de ganhar a Copa do Brasil do que o Brasileiro, acho a Libertadores prioridade absoluta, mas o Flamengo tem o Brasileirão como 0-1 desse ano, e sei lá porque o Flamengo decidiu isso. O pensamento não é esse. Um jogador, não só pelo valor, mas porque é um jogador que tava para ir pro Napoli, que vai jogar Champions, campeão italiano. É diferente, não é diferente da pegada do Saul. O Saul estava indo jogar no Trabzonspor. É um jogador num outro momento de carreira. Não tô nem falando de idade nem nada, tô falando momento de carreira. O Saul ia sair do Atlético de Madrid pro Trabzonspor. O Samuel Lino, se não ficar no Atlético de Madrid, iria pro Napoli, atual campeão italiano. Vai jogar Champions. Então, assim, é um jogador que se espera que ele desequilibre. A primeira imagem dele, eu acho que é muito boa. É muito boa. Você vê o que ele fez, vê o quanto o jogo se condicionou ao redor das ações dele, é uma coisa muito positiva para o Flamengo. Por isso que quando chegou lá, pediram para eu montar, por exemplo, a produção da TNT Esportes pediu para eu montar aqui o Flamengo como eu imaginava, com todo mundo à disposição. Eu botei o Saul Emerson Royal, mas acho factível que o Varela continue como titular, principalmente em alguns jogos. Eu não botei o Saul como titular. Não acho que o Saul será titular. Acho que o Saul vai entrar ali, vai rodar e tudo. Mas eu botei o Samuel Lino como titular, porque é indiscutível que ele vai ser titular. Não tem como o Samuel Lino não ser titular, porque acho que é um jogador para desequilibrar. Se você pegar as opções que o Flamengo tem pelo lado esquerdo, o Flamengo hoje, sobre o Lino para domingo, acho que a minutagem do Lino no domingo é a viagem mais longa que o Flamengo faz para jogar no Campeonato Brasileiro, né? Quando enfrenta Ceará e Fortaleza lá, os times que saem do Rio, é a distância maior que percorrem dentro da Série A. Vai passar muito por preparação física, fisiologia, ver a condição do Samuel. Lembrando que o Flamengo está no meio de temporada e o Samuel vem de um clube onde a temporada lá terminou, então ele vem numa sequência aí de emendando, sem férias e tudo mais, e isso conta, né, nesse momento de adaptação. Mas falando em adaptação, né, você olhava o Samuel Lino ontem e falava, caramba,
cara já tava aí, né? Assim, a desenvoltura com a qual ele entrou, participou, chamou jogo, foi pra cima, criou jogada, baixou o Emerson Royal na segunda trave, entrou bem demais, assim, muito, muito promissor. É difícil vocês já estão empolgados, é um jogo, é uma metade de tempo de jogo que ele jogou, mas já mostrou, assim, pro nível que se pratica no futebol brasileiro, se o nível do Samuel Lino for esse, a média de atuações for o que a gente viu ontem, cara pra desequilibrar. Lembrando mesmo que o Samuel Lino jogou o Mundial de Clubes, né? Então ele tá mais ou menos... Tá a direto. diferença em relação ao time do Flamengo é que ele teve um mês de férias, né? Sim. O Atlético foi eliminado na fase de grupos, ou seja, jogou menos do que o Flamengo jogou uma partida a mais, porque jogou nas oitavas, e depois ele saiu para férias, enquanto o time do Flamengo continua jogando, mas ele jogou o Mundial de Clubes. Cara, eu não sei vocês, mas eu lembrei muito quando o Luiz Henrique veio pro Botafogo, né? Porque ele estava bem na Europa. Eu acho que até o Luiz Henrique ele é um pouco mais agudo, talvez, do que o Samuel Lino, mas eu acho que o Samuel Lino, de repente, chega com um status aí de poder ser o melhor jogador do futebol brasileiro, assim, de uma maneira até que tranquila. Eu acho cedo, cara. Muito cedo. Muito cedo. E olha, nação, foi muito melhor do que eu tava imaginando, hein? Eu sabia que ele ia sobrar no futebol brasileiro, eu já falei sobre isso. Agora, mano, que jogador, hein? É o famoso ambidestro verdadeiro. Corta pra direita, pra esquerda, cruza, finaliza. Olha, foi muito melhor do que eu tava imaginando, hein? Pro serviço. Olha só o que a galera falou, tá? Os rivais falaram pela internet aí. Eu peguei alguns comentários nas redes sociais. Falar baixinho aqui. Mas se o Samuel Lino fosse titular, nós tinha perdido, tá? Disse um torcedor aqui do Galo, lá na rede social vizinha. Outro deu opinião aqui, ó. Se cair Flamengo e Palmeiras nessa fase, a Copa do Brasil vai sorrir pro São Paulo. Ó, já deu pra ver os níveis de Samuel Lino e Saul. O Flamengo cresceu demais com a entrada desses dois. Sem contar o Alacian, que sempre vai bem. Agora, do lado do Atlético, eu continuo sem entender o motivo de baixar tanto as linhas. Isso vai favorecer o Flamengo, disse um torcedor aqui, rival também. Outro falou assim, ó, Samuel Lino vai dar trabalho nesse Brasileirão, hein, galera? Mais uma opinião aqui, ó, complicado de segurar o Samuel Lino no 1 contra 1 aqui no Brasil. É que os marcadores geralmente tentam fechar o pé dominante de jogadores habilidosos como ele. Mas por ser um ambidestro, de verdade, o atleta consegue sair bem para os dois lados. Ele engana muito bem o marcador, né? Isso realmente é uma característica muito favorável. É hora de colocar uns bagres para caçar confusão com esse Samuel Lino. Expulsa ele. Nação, o homem joga demais. Agora deixa eu fazer aqui um pronunciamento. Eu quero pedir ajuda de vocês, tá bom? Mitos, o Flamengo perdeu ontem. É claro que ninguém gosta de perder. Porém, o planejamento do Flamengo todo mundo já sabe desde o começo do ano. A Copa do Brasil é a terceira opção. Ontem o Felipe Luiz, com apoio do BAP, com apoio do próprio Boto, poupou o time. E ponto, perdemos. E nem merecíamos perder se foi ver o que foi o jogo, ponto. Agora, que tem gente querendo criar crise no Flamengo, tão de brincadeira. Então não vamos cair nessa não, tá bom, nação? Vamos deixar os caras trabalhar. Copa do Brasil é a terceira opção.